Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Raízes Ouro Verde. Esse que é o nosso espaço onde nós contamos o desenvolvimento da nossa cooperativa e todo o trabalho que já foi realizado através do cooperativismo. Por aqui a gente está falando dos últimos 35 anos da Sicredi Ouro Verde. E para contar essa história, não tem como a gente não contar um pouco da história de cada uma das cooperativas que formaram a Sicredi Ouro Verde. No segundo episódio nós falamos sobre a Credi Lucas. No terceiro episódio, nós falamos sobre a Credi Mutum. E hoje nós vamos falar sobre mais uma cooperativa que fez parte dessa história e hoje integra a Sicredi Ouro Verde, que é a RioCredi, fundada lá em São José do Rio Claro. E para isso a gente está recebendo dois personagens muito especiais dessa história, né, Bruno? Com certeza, dois personagens que fizeram parte dessa história e hoje vão trazer aquelas boas histórias que a gente já está esperando aqui para compartilhar com os nossos associados. Por isso nós recebemos aqui no podcast Raízes Ouro Verde, Jair Kaufmann e também o Oswaldo Machado de Oliveira, eles que são sócios fundadores da cooperativa e que dedicaram muito esforço ali ao longo de muitos anos, né, para o desenvolvimento também do município de São José do Rio Claro e, claro, da nossa cooperativa. Sejam muito bem-vindos, seu Jair, seu Oswaldo. É uma alegria receber vocês aqui para a gente falar um pouquinho, né, da nossa história, da nossa cooperativa. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de retomar aqui, né, conversar um pouco com vocês e de fato, né, contar um pouco da história da história essa que está gravada, né? As nossas mentes, né? Nossos HDs, né? E a gente aqui é muito importante um pouco esse exercício aqui, né? De resgatar essa história e trazer, né? Para as atuais gerações aí, né? Para quem viveu, lembrar e para quem não viveu também saber mais, né? Exatamente isso, né? A gente recorda, né? E deixa aqui, né? Vamos dizer assim, daqui para frente, né, para quem de fato tenha interesse em conhecer, né, um pouco, buscar as origens, né, por isso que é importante, né, a gente fala de alicerce, né, buscar o alicerce dessa história, né, de que forma ela foi plantada, né. É isso mesmo. Senhor Oswaldo, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, para participar, fazer parte do Sicredi e, como o senhor já disse, a gente somos fundadores, então somos raiz e estamos aqui hoje para tentar contar o mais breve possível, né, dentro do espaço, um pouco da história, e que é uma história, parece que é tão longa e não é, só em 35 anos você vê um Sicredi sair de meia dúzia de corajosos associados e chegar hoje a 180 mil. É muito rápido e na minha cabeça não cabia isso. Quando a gente fundou lá, eu, mas seu Jair e seu Valdir Vassoler, do qual a gente tem que também, né, relembrar dele, foi o primeiro presidente. E eu admiro muito a coragem daqueles primeiros fundadores, que era muito difícil. E chegar hoje no ponto que está. O senhor Oswaldo falou que eles são raízes, né? E é exatamente isso, né? O tema do nosso podcast, Raízes Ouro Verde. E é sobre isso que a gente gostaria de começar essa conversa com vocês, né? Antes de falar, né, da criação mesmo da cooperativa, a gente trazer, de fato, as raízes, de onde seu Jair veio, de onde o seu Oswaldo veio, como conheceram a região ali do município de São José, quando isso aconteceu. Então a gente gostaria de saber isso também para iniciar. Tá, a história toda começou lá em 1971, né? Quando meus avós maternos, eles vieram para Mato Grosso. Meu pai, na época, veio junto, né? E adquiriu, na época, 10 alqueires de terra e retornou, né, para o Paraná. A minha origem é Rolândia, no estado do Paraná. O pai retornou e já com o objetivo de ir embora para o Mato Grosso. Na época, né, a gente numa região de muito café, meu pai
tinha a intenção de plantar café. 10 alqueires, né? E aí trabalhamos mais 3 anos no Paraná e em 1974, 22 de novembro de 1974, nós chegamos em São José do Rio Claro, né? Então essa é a nossa origem. Na época trabalhamos na roça, derrubamos mato, ainda era no machado e no traçador, né? Que nem motosserra a gente trabalhava na época, e nem sabia trabalhar também com elas, né? E meu pai plantou arroz e aí a situação complicou muito porque acabou o dinheiro. Meu pai montou uma vendinha, na época a gente chamava de venda, né, na cidade, e aí passamos a morar na cidade e trabalhar na cidade. Período, inclusive, que eu conheci escola, com 15 anos. Muitas histórias, né? No 74, seu Jair, em São José. Então, viveu muito da história de São José. E daqui a pouco a gente vai querer que você conte um pouquinho pra gente também. O desenvolvimento dela, né? Da região também, isso é muito importante. Okay. Seu Oswaldo também tem uma história muito interessante com a chegada do município, né? Com certeza. Então, eu sou natural do Paraná e vim de Cianorte, mas sou natural de Marialva. No ano de 1984, eu vim direto para São José. Eu, 3 filhos, e a esposa, e a cara e a coragem. Dinheiro pouco, mas com bastante vontade de progredir. E achei, assim, um meio. Sou pecuarista, então não sou agricultor, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer um pouco. Cheguei dia 15 de agosto de 1984, completou 40 anos. Até fiz uma meia festinha lá dos 40, sabe? Merecida, né? Confraternizar os 40 anos, né? E cheguei, São José estava ainda, o seu Jair já estava lá há 10 anos, né? E a gente chegou, era muito, faltava tudo, né? Muito devagar, mas era assim as outras cidades também, que eu dei uma andada assim antes de vir para ali. E tinha uma animação, a gente sentia um povo animado. Tinha o seringal, né, senhor? Tinha muita serraria. Então, eu sentia um povo, gente na rua, assim, sabe? Então, eu falei, não, esse lugar aqui vai ser bom. E graças a Deus, estamos lá até hoje, já 40 anos completo. E criei meus filhos, sou casado há 53 anos com a mesma mulher, né? Tenho 11 netos e 6 bisnetas. 6. Então, formei uma família tudo ali em São José. Só tenho uma neta que está fora, está lá para Santa Catarina. Casou e foi para lá, mas os outros estão todos por ali. Nova Mutum e São José. Agora, o senhor falou, né, da borracha, né, da madeira. Acho que cabe a gente lembrar um pouquinho, né, e falar um pouquinho desses ciclos econômicos, porque São José é uma cidade, né, um pouco mais antiga do que essas que a gente conhece aqui da nossa região hoje. Sim. Do Médio Norte, aqui, né, da 163, como Lucas, de onde a gente está gravando o nosso podcast. São José é uma cidade que tem um pouco mais de tempo de história e passou por muitos ciclos econômicos, né? Acho que é legal a gente lembrar um pouco disso, até para contextualizar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Em que momento depois fez sentido a criação de uma cooperativa, que foi a Rio Cred. Quem quer contar um pouquinho dessa história para nós? Eu conto uma parte disso, Jair, também. Tem bastante história, lembranças. Então, nessa sequência, São José até então ia muito bem, mas aí quando chegou uma certa altura, a borracha começou a entrar em decadência e não começou a ser muito viável, e as serrarias foram junto. As serrarias também foi acabando, a madeira da região, que era o que dava uma vida forte, um comércio forte para a cidade. Aí a gente sentiu, como todo mundo sentiu, mas aí a pecuária estava razoável, estava indo bem. E aí quando foi pelos 96, por aí, né? Nós já estávamos na cooperativa, né? Que começou a entrar a pecuária, a agricultura. E aí foi na época que entrou a agricultura. Aí o asfalto para Diamantino,
Então aí nós começamos a ter uma vida mais confortável um pouco. Mas até ali, por ser uma cidade, igual você falou, um pouquinho mais antiga, nós ficamos muito tempo lá assim, preso por falta de estrada, falta de um asfalto. E graças a Deus chegou o progresso, agora está bem, né? Mas na época nós passamos muito perrengue ali, por essa parte. Mas do contrário, a gente esperou assim que desenvolvesse mais, mas por falta de logística, eu imagino que ficou mais para trás. Mas estamos firmes lá. Então, o ciclo, né, como disse no início, muitas famílias que vieram para São José tinham a intenção de plantar café, mas de repente percebeu que o clima não era adequado para café, né? E aí a cultura do arroz, né, ela era muito complicada também, porque não tinha preço, né? E aí, através de pesquisa, se decidiu, então, que a cultura mais adequada seria a seringueira, né? Em 1974, então, começou os programas de financiamento da borracha, através do Banco da Amazônia. Foi um momento assim, muito forte, porque muita gente plantou, né? Grandes proprietários plantaram, os pequenos também, muitos plantaram, né? E o próprio financiamento em si, ele era bem... sobrava-se dinheiro, né? E aqueles agricultores, né, tradicionais e os que têm, de fato, raízes, né, da agricultura, além dele formar a seringueira, ele conseguiu criar gado, né? Muitos fizeram isso. Integrava duas atividades. Exatamente, porque a seringueira ela começou a produzir com 6 anos e meio de plantio, né? Mas a pessoa, através do gado, ele também foi se mantendo, né? E quando começou a produção, era muito forte, né? Quando começou a produção, eu trabalhava no Estado, na Secretaria de Fazenda, e a gente que emitia as notas fiscais para transporte, era um movimento muito forte, né? Da borracha. Aí começaram a se industrializar a borracha, fazer alguns produtos derivados, né? E assim foi. Mas chegou um ponto que o preço daí já começou a não compensar, né? As variedades dos seringais também, elas começaram a não produzir mais, talvez o tempo, o trato, né? Porque era tudo uma coisa nova. A pessoa sair da cultura do café e ir para a borracha, né? A hora que começou a cortar, tinha muitas técnicas e muitos talvez até abusavam um pouco, né, do corte e morreram, né, muitos seringais também, né? Então foi esse o ciclo, mas rapidamente daí a pecuária já era bem forte, né? E aí foi entrando a agricultura, né? O pessoal acreditando, mas é interessante aí o ciclo da agricultura, porque foram os proprietários praticamente da região mesmo, né? Da região, Nova Mutum, que já era forte, Lucas, Sorriso, e o pessoal começaram a ver, embora a terra, ela tem algumas partes arenosas, mas tem muitas terras boas, né? Aí, na época, o nosso município era muito grande, a gente tinha Nova Maringá, região de Brianorte, até a gente tinha limite com Juara, né? E nessa região toda, muitas terras boas. Aí os proprietários, né, da região de Lucas, Sorriso, Nova Mutum, eles começaram a investir lá. Expandir para lá. Expandir, né? E aí, hoje chegamos aonde estamos aí na agricultura, né? Não podemos deixar de falar também que foi muito importante na região a cana-de-açúcar, através da destilaria de álcool, a Libra, né? Que ela teve uma participação muito forte também na economia, geração de emprego na região. Também é legal a gente comentar, seu Jair, sobre como que foi essa captação. Como a Camila mesmo comentou, 70 pessoas. 71 pessoas, muito mais que o mínimo. Como que vocês iam? Como é que era essa captação? Era batia na porta, reunia em algum lugar? Como que vocês conversavam? E, o que é importante também, que a gente já falou com outras pessoas que passaram por aqui, como que era a confiança dessas pessoas?
Como que você colocava essa ideia da cooperativa, do cooperativismo para ela, sendo que era algo novo não só para vocês, mas como para a cidade, para a região e para todo mundo que estava... Vocês já conheciam também, né? Além dessa experiência de Mutum, vocês já tinham passado por alguma experiência de cooperativa antes? Nunca tinha visto falar. Não. De fato, esse é um processo, e até hoje, né? Se você começa uma organização e não existe vamos dizer, quem está tomando a frente, quem está divulgando e mostrando como um bom negócio, se ele não, vamos dizer, gozar da confiança, né, das pessoas para as quais ele está levando a proposta... Não funciona, Não né? funciona. Então, Ainda a confiança... mais nesse negócio. A confiança é fundamental. E, na época, né, o nosso primeiro presidente lá, seu Valdir Vassoler, né? Ele tinha uma liderança, né, na região, ele é engenheiro agrônomo, né? Vamos dizer assim, quando ele falava... As pessoas de negócio ouviam, né? Tinha ele ali como um líder, e ele foi escolhido para ser o primeiro presidente. E ele é bem alto, né? E ele fala que lançaram um laço lá, e como ele era o mais alto, ele que foi. Pegou nele. Pegou nele. E ele liderou por 7 anos, né, como presidente, né? E então essa luta assim da confiança é que fazia trazer dinheiro. Eu me recordo de um investidor que a gente tinha, e ele é médico, e ele tinha uma receita boa mensal, né? E já era profissional já bem conhecido, e além disso era funcionário do Estado, e todo mês ele ia lá e aplicava um pouco de dinheiro, né? E ele usava uma expressão que ele dizia o seguinte: como que tá aí? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Né? Posso confiar? Pode confiar, doutor. Né? E na época foi um dos grandes, né, investidores da cooperativa, que ajudou a sustentar bastante. Então, tudo na base da confiança. Tem uma história que eu queria pedir para o seu Oswaldo contar, porque eu já ouvi essa história dele outras vezes. A gente fala aqui na região de Lucas, de Nova Mutum, que o pessoal vendeu soja verde para poder criar a cooperativa. Lá tem uma história um pouco parecida, mas um pouquinho diferente, né, seu Oswaldo? Conta pra gente, por favor, a história das vacas magras que vocês tiveram que vender também. Pois é, Camila. Então, na época, igual já citou, a gente já comentou, ficou a pecuária, né, e começou a chegar depois a agricultura, mas não tinha agricultura. Então, a gente, quando formou a cooperativa, com todos esses perrengues, devagar, e o povo acreditando, não acreditando, aí não foi fácil, mas aí até aconteceu, aí eu vendi 2 vacas, me recordo, 2 vacas magras, não era vaca nem vaca pronta. Vendi e já coloquei o dinheiro lá. Aí todo mundo falou, esse dinheiro se fechar amanhã vai perder, mas fazer o quê, né? E vamos. Quando acho que foi no primeiro mandato ainda, já fez aquela pré-assembleia, não, a assembleia ordinária lá, que para dobrar as cotas, o senhor recorda? Aí nós reunimos, o senhor Valdir convocou, reunimos em 25, você lembra? O povo não foi muito, sabe? Era um dia de semana à tarde, então não foi muito, mas eu fui. Nós votamos que era para dobrar as cotas capitais. Então, registrou e fez isso. Então, aí precisou vender mais 2 vacas para colocar na cooperativa, para dar vida. Aí, nessas alturas, a gente estava, até no início, o Jair disse que não trocava cheque, era proibido, né, Jair? Você lembra? Não podia. Mas aí o senhor Sidney, que ainda está lá até hoje, foi o primeiro gerente, o senhor Sidney falou, gente, se nós não pular isso aí e começar a descontar cheque, trabalhar com cheque, vai ser difícil. Aí fez essa assembleia e aprovamos. E aí quem achou bom sim, quem não achou também, então beleza, está aprovado. Foi a hora que a gente incorporou. Porque a gente vinha vindo de uma recém-crise, né?
de 87, 86, 87. Muito difícil. Então, na época, estava difícil você confiar num cheque. Confiar em alguém estava difícil. O cara mais que você achava lá assim que era ponta, de repente estava dando cheque frio. Então, foi muito difícil. Mas colocamos, então foi a história das vacas magras, o Soledeiro, eu conto, o Soledeiro dá risada, mas foi verdade. E aí nessa época eu já estava, quando formou, no primeiro conselho eu não estava. Aí na primeira assembleia eu fui por acaso, sabe? Vou lá para ver esse negócio. Cheguei lá, vamos formar o conselho, era formado lá, assim, na hora. Vai fulano, ciclano, aí pegaram o seu Valdir Vassoler, vem cá, Cesado. Falei, Jesus, eu não sei, moço, eu não deixa. Não, vem cá, você vai ficar de suplente, então. No último caso. Falei, eu não tenho estudo, eu não tenho, assim, nunca vi isso, não tenho conhecimento nenhum, zero, né? A gente vinha, era zero mesmo conhecimento. Aí o seu Valdir, não, vem cá, então assina aqui, fica de suplente. E eu comecei a ir nas reuniões, o seu Jair era o vice, o seu Valdir presidente, e nós lá. E aí eu comecei a gostar, e comecei a tomar conhecimento, porque muita gente vinha perguntar, você não tem resposta, é chato, né? Então eu comecei a gostar. Eu comecei em todas as mensal. Não mensal, eu ia em todas. Fazia questão de ir. Como suplente. Os que era titular faltava e eu não faltei. Aí seu Valdir, quando chegou no final do ano, né, Ger? Falou, agora vamos formar a chapa para o ano que vem. Final daquele mandato, né? Vamos formar para a gestão que vem. Aí, mas tá bom, mãe. Vamos ver lá, forma lá. Aí ele apontou. Eu não vou ficar mais. Seu Jair vai ser o presidente e seu Soldado vai ser o vice. Eu falei, mas como assim, moço? Falou, não, vai ser o senhor. Falei, não, o senhor tem um bom relacionamento pessoal na cidade e tal, e tem um grau de confiança grande, mas, seu Valdir do céu, eu não sei nem mal escrever o nome. Quando a gente ia nos cursos, né, Jair, que a gente foi em muitos, né, na época, fazia aqueles cursos lá de final de semana lá inteiro, a hora que perguntava o grau de escola, eu ficava com vergonha de falar, né? Terceiro aninho incompleto na escolinha do sítio. Então, eu não tenho estudo, né? Eu fui assim, e o Sicredi me fez, assim, abrir muito a cabeça, me esclarecer, falar que eu ganhei dinheiro com o Sicredi, do Sicredi é mentira. E até, por sinal, o senhor já era testemunho, o senhor Ledir falou um dia, o senhor não dá lucro para o Sicredi, você não pega dinheiro emprestado. E pode ver no meu histórico lá, é real. Eu peguei algumas vezes que vinha aqueles recursos do governo, né, gente? Repasse. Aí, repasse. E aí vinha lá, tipo, na época, 300 mil. Aí nós começava, né, eu e ele. Vamos para fulano, para ciclano, mas na pecuária, né? Aí sobrava. Pega, senão se voltar da outra vez não vem. Eu peguei uma vez ou duas assim, mas era desnecessário. Eu sempre gostei de trabalhar sem depender. Mas, graças a Deus, passamos aquela primeira fase muito bem. Estamos bem, graças a Deus. Eu fico pensando, hoje a gente vê as agências todas lindas, montadas, atendimento para os associados sendo feito. Como que era? A gente também conversou sobre isso com as outras pessoas que já passaram por aqui, porque quando o senhor falar, a gente ia lá para conversar, a gente ia lá para votar. Onde que era esse lá? O que era esse lá? Questão de estrutura, era uma praça, já era um prédio? É curioso porque a gente vê essa evolução hoje em dia e as histórias em todas essas cidades, elas são muito semelhantes quando a gente fala de estrutura. Como é que era? A agência era bastante modesta, né? A unidade de atendimento, né? Era bastante modesta e nós iniciamos lá com o gerente, o contador e acho que mais quatro funcionários, né? 4. Na época, acho que foram 4. E, então é bastante modesta, mas à medida que começou a evoluir, eu falei, nós precisamos de um prédio maior. Aí nós andamos dentro da cidade lá procurando prédio, até um imóvel meu, falou, não, vamos olhar o seu. Depois
Vamos olhar de fulano, que estaria disponível, aí nós começamos a crescer, né? Procurando. Da mudança de um prédio para o outro, praticamente ali, eu acho que mais do que dobramos, né? Porque toda a gestão em si, né? Fala, mas como que o Valdir liderava esse processo? O Valdir, né, a cooperativa ela já era filiada à Central, né, do Mato Grosso, mas a gente ainda não tinha vamos dizer, a ligação com o Sicredi. Não tinha marca ainda. Não tinha, cada cooperativa tinha sua marca. Mas o Valdir, ele participava das reuniões, né, do Conselho de Administração da Cooperativa Central e ele vinha com as normas, né? O Banco Central já dava algum pitaco e ele vinha e falou, não, tem que... para continuar operando, nós precisamos aumentar o capital, né? E se a gente dobrar o capital, nós vamos ter mais uma capacidade de empréstimo de tanto. E aí começa a vir todo o sistema de supervisão, auditorias, e aí tudo tem que se ajustando, né? Um relatório de auditoria, muitas vezes chamava para a responsabilidade o que a Central, por sua vez, tinha que cumprir as normas do Banco Central, né? Então, isso foi um processo que, por exemplo, quanto mais crescia, mais precisava de crescer para poder se sustentar, né? Esse era o processo. Aí os tomadores, né, também precisavam de maiores limites, e aí você não tinha condições, né? Tinha que obedecer os parâmetros estabelecidos pelo Banco Central, né? Então, então as agências sempre eram bastante modestas, né? E eu digo para vocês, hoje quando a gente passa, né, e na frente de uma agência e vê o padrão, né? E de repente dá mais uma modernizada, né? Dali a pouco, não, agora tem mais uns detalhes da agência. Isso assim a gente vê, puxa vida, onde começou, né? Então, isso dá assim uma sensação assim muito boa, né? Muito gostosa, orgulho, né? até do dever cumprido, né? E de gratidão, né? Porque foi se construindo, né, uma confiança e hoje chegou onde está, né? Acho que foi um momento também, foram muitos anos de profissionalização, pelo que você estava contando, dos processos, né? E também das pessoas. O seu Oswaldo estava falando de como ele aprendeu e viveu dentro da cooperativa. Acho que também teve essa fase, né? Das pessoas que estavam participando ali, vocês que começaram ali com toda a simplicidade daquele momento, sem saber o que era uma cooperativa, sem também conhecimento foram algum, né? evoluindo para poder tocar esse negócio que foi se tornando cada vez maior, né? Exatamente. O profissionalismo ele foi se exigindo, né? E veja quanto passo importante foi dado, né? Se a gente pegar ali a tecnologia, o que era a tecnologia? Nossa, era a máquina da datilografia, né? O computador, né? o disquete, quando saía alterações, né? Sempre obedecendo às normas do Banco Central, tinha que se trabalhar final de semana para atualizar sistema. Os contadores, eles viviam assim, tenso o tempo todo, né? Porque tinha que obedecer às normas, o sistema tinha que funcionar, né? Porque hoje até o celular muitas vezes dá um probleminha, a gente acha ruim, né? Veja bem como que era. Você ia lá na agência e muitas vezes o sistema estava lá fora do ar, você não sabia quando voltava, o contador em contato, mas não atualizou tal versão, não funciona, né? Então, assim, foi um processo, né, vamos dizer assim, profissional, que teve que se ir mudando e muitos cursos, muitos treinamentos, né? Então, nós trabalhamos assim, muito tempo que o presidente e o vice, né, que exercia as funções, além da questão da gestão em si, mas a parte executiva, né? Tinha que, vamos dizer, tinha que ser centroavante e catar no gol ao mesmo tempo, e isso criava, assim, um certo conflito, né? Conflito de interesses, né? Porque eu que defiro o crédito pro Oswaldo. Depois, daqui a pouco, o Oswaldo tem que deferir um crédito para mim. Daqui a pouco, isso é um processo que fazia uma certa, vamos dizer, uma certa confusão, né?
E, graças a Deus, quando dividiu aí as diretorias, isso deu um salto de qualidade muito grande, né? Deu um alívio, muito né? grande. E um alívio também, Alívio. né? Vocês continuaram sendo conselheiros, enfim, mas daí numa função mesmo, né? Exatamente. De representantes dos Sim. associados. Exatamente. Né? Sim. Então, vamos dizer assim, o poder de gestão, né, vamos dizer, a gestão estratégica ficou, né, com os conselheiros eleitos, mas a função, a gestão executiva com a diretoria executiva, ela ganhou em qualidade, né, e continua ganhando, né, até hoje. Para sustentar esse crescimento, né? Mas eu queria, Bruno, só voltar um pouquinho numa história, porque eu acho que quando o seu Oswaldo contou ali das vacas magras, ele falou que foi um momento de integralização de capital, né? Em que os associados tiveram que ali dobrar o capital que tinha investido. E isso foi muito pensando em avançar no patrimônio da cooperativa, fortalecer a cooperativa, imagino, né? Isso é uma amostra grande desse acreditar, né? Dessa confiança num negócio que vocês ainda estavam ali, né, investindo para fazer acontecer. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho nisso, sabe? Na importância dessas pessoas que acreditaram, que colocavam um dinheiro que ainda nem era certo de ter, né? Acreditar num negócio que vocês ainda não conheciam, né? A importância disso, lembrar um pouquinho desse momento. Eu entendi assim, que o pessoal acreditava desacreditando. Eu também não tinha assim aquela certeza, porque daí até então, não foi muito tempo, né, Jair? A Diamante Cred, lá, Diamantino, fechou, faliu. Então dá aquele... Aí todo mundo vem perguntar para você, ué, e aí, o que está acontecendo? E aqui, como é que tá? E aí você tem que dar a resposta. Não, nós estamos tudo bem, mas será que tá? Porque até então, eles estavam confiando em nós. E assim foi. Vinha lá, Alto Floresta, fundou a cooperativa e fechou, faliu na mesma época, né? Vieram outros problemas depois, que, né, como da Cáceres, da Barra do Garça, mas aí já tinha sustentabilidade, né? Já era o sistema. E naquele tempo lá nós não era sistema, né, Jair? Nós era solteiro, solitário. Era muito difícil. Aí nós veio, ainda na gestão do seu Valdir, com o seu Jair de vice, abrir, porque faz parte de São José do Rio Claro, Diamantino. E para pôr na cabeça daquele povo que a cooperativa ia dar certo, estava dando certo. Porque eles vinham de perder dinheiro. Tem até um associado lá, dos mais fortes, rico lá, chama Noedir. Eu não esqueço nunca. O seu Valdir falando, o seu Jair falando, e eu ao lado, assim, encostado. Ele chegou na porta, eles tinham convidado ele, e ele foi. Ele chegou na porta, encostou-se, ele ficava assim, ó, olhando desse modo, olhando no canto do olho. E ele muito sério. Aí eu perguntei para alguém do lado ali, né, quem é? Ele falou, esse é Noedir. Ele perdeu 50 mil, ele colocou na semana que fechou. Eles pediram para tentar salvar a Diamante Cred lá, e ele colocou 50 mil. Então, não vai ser fácil. O Mauro D'Ambrosio estava junto com a gente, o Mauro uma credibilidade muito grande, muito correto, muito direito nos negócios dele. Então, o Mauro que nós devemos, né, Jair? Diamantino ao Mauro. Que o pessoal confiou em nós, nós já fazia parte, mas o Mauro que provocou e que fez abrir Diamantino. Então, foi muito difícil esse tipo de coisa. Nós estávamos, antes da gente fazer a fusão com o Lucas, vem aquele detalhe, a economia fracassava o dinheiro. Então, teve ano lá, né, Jair, que nós zeramos. E nós apresentamos para o povo, para a Assembleia, que não deu lucro. Não deu prejuízo, mas não deu sobras. E o povo aplaudiu nós. O povo aplaudiu. Não ficamos nem um mínimo constrangido. Aí o pessoal vinha e cumprimentava. Não, tá bom, tá, vamos tocar para frente, tal. A gente sentia que o povo, pelo menos eu nunca ouvi alguém desconfiar da gente, sabe? E o senhor de presidente, na credibilidade dele,
E, pessoal, todo mundo via que os nossos negócios eram corretos e dedicados à cooperativa. Nós fazíamos dedicado à cooperativa. Teve quando fez a fusão com o Lucas, o seu Eledir foi lá, e tudo, né, aquelas preparação. A hora que terminou a assembleia, uns 3, 4. Mas o seu Jair vai ficar, né? Porque nós não vai dar nossa cooperativa para os outros. Até o senhor Gentil, né? Finado, saudoso Gentil Kuhn, fundador, homem, dono do cartório, homem muito correto. Ele chegou e bateu no meu ombro assim, falou, mas tu, ele é gaúcho, tu vai ficar, né? O senhor Jair não vai sair. Eu, não, senhor Gentil, vai ficar desse... O senhor viu ali como é que vai ser a formação? O senhor Jair vai de vice, o senhor Jair vai estar junto... E eu vou de conselheiro administrativo, nós vamos ficar juntos sim. Quando eu saí, andei mais 2 passos, rodei a pouco, não andei muito, o sogro da Cidinha, da ex-conselheira nossa, conselheira não, colaboradora, o seu Salvador Garcia, chegou perto de mim, ele fala baixinho, não acredito que vocês vão deixar na mão dos outros. Aí eu falei, não, seu Salvador, não vai deixar na mão de ninguém, não. Mas o senhor pode ter certeza, Salvador, porque o senhor viu os números e que vai fazer o nosso Sicredi progredir, vai ser essa fusão. Porque para nós tocar, a nossa região, chegou agricultor pedir dinheiro, nós não tinha dinheiro, porque o número da agricultura era muito grande. Já estava entrando na agricultura, né, Gerson? Já tinha. Sim. E nós ainda, por azar, tinha tido uns probleminhas lá com 1 ou 2. Então, nós estávamos assim, num pé que não aguentava castigo. Tinha que todo mundo, se tomasse e devolvesse corretamente, beleza. Mas já 1 ou 2 lá, começou a dar uns probleminhas, aí ficou difícil para nós. Para sustentar o crescimento daquela região, precisava... Recurso. Precisava juntar forças, então. Juntar forças. Foi esse o objetivo daquela... Na minha ideia, fusão. Na minha cabeça foi isso. E acho que do Jair não foi diferente. Com certeza, né? O processo nosso de desenvolvimento, né? Dentro desse raciocínio que nós aqui estamos seguindo, né? O Valdir, né? No ano, acho que de 99 ainda, né? Que nós assumimos no ano de 2000, eu e o Oswaldo, ele deixou tudo praticamente organizado, a questão de Diamantino, né? Ele, juntamente com o Mauro D'Ambros, né? E aí nós inauguramos lá, acho que no começo do ano 2000, né? Acho que nós já tínhamos assumido, né, Oswaldo? Acho que foi. E aí nós tínhamos o desafio também de instalar em Nova Maringá. Uhum. Porque as cooperativas, elas tinham cada uma com a sua área de ação, mas ela tinha que desenvolver, né? Nova Maringá foi um desafio muito grande também para nós, né? Porque dentro do processo de troca de cheques, né? Houve muita devolução de cheque lá. Muita devolução. As madeireiras ainda era forte, né? Mas teve mês, por exemplo, de fechar balanço, a gente fazia uma lâmina para apresentar o balanço da cooperativa lá e 700 cheques devolvidos no mês. Você já pensou que uma situação dessa hoje? Só de um mês foi 180 cheques. Para administrar um negócio desse, né? E então aí a auditoria foi detectando esses problemas, foi criando mecanismo de se evitar isso, né? Um outro produto que a gente tinha bastante era o desconto de duplicatas, mas a duplicata também teve um momento que deu problema, porque se emitia duplicata sem, na verdade, ter emitido nota fiscal, né? E aí começamos a exigir as notas fiscais e sempre criava-se mecanismo para dificultar, né? Muitas vezes emitia a nota fiscal, emitia a duplicata, depois cancelava a nota. Então, era um processo assim que a gente tinha que estar muito atento, né? Então, nesse desenvolvimento todo, Nova Maringá, nós tivemos um outro desafio que foi abrir em Desciolândia, né? Que estava dentro da nossa área. Tivemos um certo conflito com Tangará da Serra, porque os produtores da região de Desciolândia, que pertence a Diamantino, eles, praticamente todos de Tangará da Serra. E eles não aceitavam a gente abrir a agência lá, né? Em Desciolândia. Mas mesmo assim, fomos lá, convencemos o pessoal, instalamos. E depois da fusão, nós acabamos negociando a área lá com
com a cooperativa de Com a Tangará. cooperativa de Tangará, né? É porque não era muito viável para nós pela distância. A distância, né? Sim. Então, a De gente Tangará tinha estava dentro da casa deles. 60 quilômetros, É. e para nós 160. né? Então, era... Estrada de chão. É. Era Isso é perto, Mas Sim. dentro bem lá. da vontade de fazer a cooperativa crescer, de a gente ter melhores condições de atender os associados, nós partimos para cima, né? Para instalar a agência lá, né? Mas depois tudo se organizou. Vamos falar mais um pouquinho, então, desse processo da fusão daí, como foi? E eu acho que tem um ponto importante dessa história que eu acho que a gente não pode deixar de contar nesse episódio, que o nome Ouro Verde surgiu e nasceu lá em São José do Rio Claro, né? Na cooperativa de São José do Rio Claro, que é o nome que a nossa cooperativa carrega hoje, né? Depois de tantas fusões, é o nosso nome. Então, queria que vocês contassem pra gente também um pouquinho de como que surgiu esse nome Ouro Verde e depois, quando teve a fusão com a cooperativa de Lucas, como você falou, seu Jair, que chamava Sicredi Verde, como foi brigar para garantir esse nome Ouro Verde que nós carregamos hoje? Eu acho que foi bem mais... Bem fácil. bem mais tranquilo permanecer o nome Ouro Verde do que quando foi para definir. Porque foi bem naquele período em que, ali no ano 2000, acho que nós saímos para o nome Ouro Verde, e a gente discutia isso com o Diamantino também, e aí Diamantino pega ali aquele Vale do Parecis, né, e começou a surgir nomes, assim, nomes diferentes, né, mas a gente via que não dava muito certo. Quando surgiu o Ouro Verde, aí puxou a fila, gente, ó, vamos pensar, é um nome importante, né, interessante, representa muito a região já, né. Chama atenção, né? Aí a gente convencia Diamantino dizendo, ó, principalmente Diamantino, que já a agricultura já era muito mais forte, e aí se chegou nisso. Quando foi para a fusão, isso foi muito tranquilo, assim, o nome, né, e na liderança aí do seu Eledir, né, ele né, sempre foi habilidoso na condução desses, talvez, de pontos que poderia ser mais de conflito, né? Mas, veja bem, na época, era para sair uma fusão, porque eu sempre falo que a fusão ela começou pelos próprios agricultores, né? Que se deslocavam de Lucas, de Nova Mutum, de Sorriso para desenvolver as suas atividades. Precisava de crédito, ele acabava vindo tomar em Lucas. Mas ele Porque já plantava eram lá. associados aqui, mas estavam plantando lá em São José, em Nova Maringá. Então eu falo assim, o processo de fusão, ele começou com os próprios associados, né? E isso foi amadurecendo. O objetivo principal era fazer a fusão das 3 cooperativas, né? Que era Nova Mutum, São José e Lucas. E uma outra parte de gestão que começou a fusão bem antes também, foi quando se criou o RDC, né? Era a Unidade Regional de Contabilidade. E aí resolvemos sediar em Nova Mutum, porque ficava mais estratégico, né? Para o pessoal da parte de controles, né? Em Nova Mutum. E ali começa a se, então, criar essa conversa entre as diretorias, e evoluiu, e chegou um ponto que estava um pouco mais complicada a questão do Nova Mutum, né? Porque os diretores eles têm que representar os associados, tem os associados que têm uma certa resistência, né? E eu chegou um ponto que eu comentei com o Eledir, né? Eu falei, Eledir, vamos fazer nós, e depois lá na frente a gente vê como que fica. Falei, porque nós precisamos fazer a fusão, a gente tinha consciência disso, era necessário. E olhando toda a evolução, né, de todo o sistema no Estado, e vendo algumas cooperativas que já se falavam em fusão, e quando a gente projetava o futuro, a gente falava, o melhor caminho é a fusão. Então, para nós foi muito bem tranquilo isso, né? Fechar esse processo. E aí fechamos nós ali na frente. Alguns anos depois. Nova Mutum também veio. Automático, né? veio Nova Mutum. Né? É aquela sensação de perca, porque dava uma sensação de perca. Para nós que estava acompanhando e vendo o desenvolvimento
de Lucas e da região, né? A gente tinha bastante relacionamento com Sorriso, então a gente via, né? Falar, nós precisamos para dar certo, e é o que vai dar certo. Mas o povo, o associado não entendia muito isso, a sensação de perca. Mas, que nem o senhor Jair falou, o senhor Ledir, com aquele dom dele de convencimento, o senhor Ledir tem o dom, né? Então, ele participou lá da nossa assembleia, tudo, aí deixou o povo muito tranquilo, foi bem, bem tranquilo. A questão do nome foi, que nem o senhor Jair falou, foi muito... Nós ficamos até orgulhosos, né, senhor Jair? Da nossa cooperativa, dar o nome à cooperativa, né? E o povo todo lá, o nosso associado, todos ficaram encantados. Oi, que maravilha, não perdemos nenhum nome. Quando perdeu as contas, né, Jair? As contas, principalmente as continhas fundadoras, né? Deu uma dó, né? Daí passou por 2 processos, né? Passou para cá e depois daqui para quando fez com o Mutum, né? Mudou a conta 2 vezes. Então a gente tinha gravado aquela continha lá e Teve que mudar. teve que mudar. Mas o nome ficou firme. Sim, o nome ficou, o povo ficou, nossos associados principalmente, e nós que estávamos na frente, ficamos maravilhados. Você lembra a sua? A minha era 79. A minha era 15. 079. Trazendo para os dias de hoje, nós falamos tanto de mudanças, né? Como é que foi a evolução, tanto lá quanto aqui. Como que vocês visualizam hoje em dia a presença da cooperativa da Sicredi Ouro Verde na região, tanto aqui, tanto lá na região de São José? Qual é a importância dela para quem está ali no município? Para a grande maioria dos associados, ele vê como uma referência, né? Como uma coisa que ele faz parte, né? Que hoje ele está num estágio que se ele tiver um dinheiro para aplicar, ele vai lá, embora ele vai lá discutir taxa, né? E querer a melhor taxa, mas ele vai na cooperativa fazer isso, né? Se não faz eletronicamente, ele vai pessoalmente lá. Ele sabe se ele precisar de um dinheiro, ele vai ter à disposição, né? Houve um processo o inverso, né? Antes dele buscar dinheiro, ele está sendo visitado, ele está sendo prospectado, ele está sendo, né, comunicado, ó, tem dinheiro, está à disposição, né? Você vai precisar de quanto, né? Então, nessa evolução, hoje é isso. Quem é da cooperativa, ele sabe que ele tem a segurança, né? Se ele precisar, ele vai lá e vai buscar. Ele vai ter. E agora pensando, voltando lá atrás, para quando você contou que, né, de quando a ideia chegou por meio do secretário, do prefeito, enfim, vocês conseguem hoje olhar e entender como também isso foi importante para o desenvolvimento de São José? Todo esse processo, todos esses anos, desde a criação da cooperativa até a presença dela hoje? Muito, muito importante. Muito importante. O processo político de cada município, ele tem as suas peculiaridades, né? Mas, assim, nós nunca tivemos problemas, né, de relacionamento com os prefeitos. Mesmo nem sempre você tá do mesmo lado, né? Porque o processo político ele tem, mas nunca nós tivemos problema de relacionamento com a prefeitura. Os prefeitos sempre viram a cooperativa como importante. Nós tivemos algumas, né, por muito tempo tivemos muitas restrições, né, do próprio Banco Central, dos órgãos públicos, poder movimentar na cooperativa, mas os nossos gerentes também sempre tiveram excelentes relacionamentos com a gestão, e isso foi fundamental, né? Ver o programa União Faz a Vida, né? Ver a importância que foi. Eu acho que nós lá, agora não recordo a época que fundamos, né? Mas aquilo ali aproximou bastante também, né? Principalmente através da Secretaria da Educação, Assistência Social. E aí começou a surgir os projetos, programas importantes, a Prefeitura, o Sicredi sempre disponibilizando, né? Patrocinando alguns projetos importantes, né?
Então sempre foi muito pro desenvolvimento da comunidade, sem sombra de dúvida. Isso, né? Antes de finalizar, eu acho muito legal, o senhor mesmo agora já estava falando aí sobre essa presença e os associados entenderem que eles podem contar com o Sicredi lá no município. Então a gente queria a visão de vocês do futuro agora, dos próximos anos. A gente pensar nos próximos 35 anos de cooperativa, por exemplo. O que o Sicredi ainda tem para oferecer para a gente lá na região de São José? O que vocês esperam também, né? Vocês como associados fundadores, sonham o que para essa cooperativa? Visualizar o que, né? Olha, a tecnologia, ela sempre foi fundamental, né, e continua sendo. Então, é difícil um pouco a gente visualizar o que vai ser da tecnologia, né, daqui para frente. Mas a gente tem certeza que ela vai continuar evoluindo, mais veloz, né? Mas, pegando um gancho ali do Oswaldo, é fundamental essa presença, né? Esse contato Corpo a humano. corpo. E eu vejo assim, hoje a gente um pouco mais de longe, né? Mas a gente ouve, a gente acompanha, a gente conversa com as pessoas, a importância da gente continuar evoluindo. E evoluindo de uma forma geral, né? A tecnologia, mas a formação, né, do nosso pessoal de frente, da linha de frente, isso é fundamental. Nós chegamos num ponto, né, que nós não podemos... só que somos sujeitos, mas nós não podemos retroceder, né? Uma agência que ela tem um gerente que a gente considera top. Um exemplo, né? E aí, de repente, ele, com uma capacidade grande, ele é convocado, talvez, para ocupar uma outra função ou uma agência maior. Se não vem, se ele não vem para a agência um gerente naquele padrão, a cidade também percebe, sim, os associados percebem, reclama. E reclama, né? Então eu vejo assim, o que a gente vê, né, a importância de a gente continuar do jeito que estamos seguindo, evoluindo, mas essa presença humana nós não podemos perder. Sempre vai ter espaço. Uhum. Sempre vai ter espaço. E é onde o nosso diferencial. Você vê, hoje, por que nós somos diferentes? Nós somos diferentes porque ao longo dos anos nós conseguimos, né, vamos dizer, conciliar um desenvolvimento tecnológico muito grande, mas não afastar do associado. Não afastar. Isso é fundamental. Nunca deixaram de lado as raízes. Com certeza. Né? E vocês, então, para a gente fechar, qual é o sentimento de vocês, fundadores, que ajudaram a criar essa instituição, ao ver ela hoje? Então, para a gente já se encaminhando para uma despedida, queria só ouvir de vocês esse sentimento. O sentimento é de gratidão. E eu vejo que quando, né, o Bruno entrou em contato, né, para fazer parte, né, aí de uma conversa e tal, aí começa a passar um filme, né, você tentar resgatar, e o Oswaldo até falou, 35 anos passou muito rápido, de fato passou muito rápido, né, mas assim, a sensação é de gratidão, pela comunidade, né, pelas pessoas com as quais nós tivemos a oportunidade, né, ao longo desses anos de trabalhar, né? A confiança que foi se estabelecendo, né? Aí nas diretorias, né? E essa confiança, ela segue, né? Por isso, o processo, né, nosso de sucessão, né? A gente sabe que está... muito bem estabelecido isso, né? Isso é um processo, né, sucessório, que sempre comentamos muito, estudamos muito sobre isso. A gente sabe que hoje a cooperativa ela está muito bem alicerçada para seguir nesse ritmo, porque à medida que
alguém passar o bastão, vai passar para alguém que vai dar sequência nesse processo, né, de confiança. Então, o sentimento é de gratidão. Gratidão por tudo mesmo. Gratidão pela família, né, pelas famílias, né, que entenderam, né, o quanto, talvez, os colaboradores, os diretores, né, tiveram que viajar quantos quilômetros, talvez, de estrada, né, para chegar onde chegou, e continuam, né? Então, quando a gente vê que isso tudo está caminhando, está estabelecido regras, que não tem nenhum problema vamos dizer, de interrupção, né, desse processo que está estabelecido, isso para a gente dá a sensação só de gratidão à família, aos associados, aos colaboradores, né, que entenderam o recado, qual é o propósito de fato, né, da cooperativa. Então a sensação é essa, de gratidão por tudo que aconteceu, que está acontecendo, e também a sensação do dever cumprido, né? É isso. Embora talvez com momentos não tão bons, né? Mas quantos momentos bons nós tivemos ao longo desses anos, né? E quando eu sempre, se a gente colocar na balança, nos dois pratos da balança, os fatos bons, os acontecimentos que fizeram com que a gente hoje pudesse estar contando a história, foram muito maiores, né? As coisas boas, né? Então, por isso, dá uma sensação muito gostosa e é gratidão mesmo. A Deus e a todos. Obrigada, seu Jair. Eu também, não é diferente. A gente caminhava muito junto e eu agradeço o Jair, assim, por confiar também na gente. Nós fomos parceiro e até... Teve alguém que falou que nós estávamos há muito tempo juntos, nós estávamos até se parecendo. Alguém me chamou de Jair algumas vezes. Teve verdade, teve associado não muito. Ou gente nas reuniões, né, que o Nelson Jair falou, a gente viajou bastante. E eu agradeço a Sicredi o conhecimento. Gratidão eternamente pelo conhecimento. Fiz bastante amizade que se não fosse Sicredi eu jamais teria. E viajamos bastante. Agradeço a minha família, minha esposa principalmente. Eu e o seu Jair, nós ia todo mês, fizemos uns cursos assim muito terríveis. Nós tínhamos que ir mesmo e participar para poder ganhar conhecimento. Então, minha gratidão ao Sicredi nessa área, nessa parte. Não pode esquecer dos associados que acreditou muito na gente. Quando fez a fusão, eu me recordo, tem até uma foto ali na frente. O seu Jair não pôde estar presente. Aí o seu Ledir fez questão que eu viesse. E eu vim, participei na hora de amarrar o laço. Então, essas coisas marcam muito. Marca muito. Eu tenho muito que agradecer. E contar a história não é para qualquer um, é para quem fez história. Então, dizia assim, o senhor Ledir sempre gosta que eu falo alguma bobeira, depois, se vocês quiserem deixar gravado, vocês deixam. Se não quiser deixar... Então, diz assim, todo velho já foi moço, todo moço foi criança. A velhice é o fim da vida, onde finda a esperança. Quem só fez o bem na terra, a glória no céu alcança. Seu nome fica na história e o passado por lembrança. Então... O nome de vocês, com certeza, está na história da nossa cooperativa. Então, é o que a gente gostaria, né, Jair, de ficar. Nosso nome gravado. Eu tenho meus filhos, todos são associados, meus netos, todos associados. E sou fiel ao Sicredi há 31 anos de conta. Agradecemos muito pela presença de vocês aqui. E encerramos, então, mais esse episódio, né, do Raízes Ouro Verde. Esperamos que vocês tenham gostado e que continuem com a gente, né, Bruno? Porque vem ainda muita história por aí. Muita história para completar. Então, para você associado e você também não associado,
Leve o exemplo, então, do seu Oswaldo, do seu Jair e compartilhe também, né? Continue compartilhando com a gente essas histórias que transformam a nossa região, transformam o cooperativismo. Nós temos também para você, que está nos acompanhando, as maneiras, né, de acompanhar e compartilhar e estar sempre por dentro dos nossos episódios através do nosso site, que é o www.sicrediouroverde35anos.com.br, também nas plataformas digitais, né, Camila? No Spotify, no YouTube, nos canais da cooperativa. Então, fiquem com a gente, acompanhem os próximos episódios e até a próxima semana. Até lá!